A primeira pergunta que você precisa se fazer é: o que você está evitando? Sim, você já sentiu que, por mais que viva sua vida, algo sempre parece estar à espreita, algo que você não consegue ver, mas sente sua presença de uma maneira estranha e desconfortante. Agora, imagine se essa sensação, esse peso que você carrega, não fosse algo externo, mas sim algo profundamente enraizado dentro de você. Carl Jung, que entendia a alma humana como poucos, nos fala de algo que, se não compreendido, pode transformar nossas vidas em um campo de batalha constante. Ele chamou isso de a sombra. A sombra não é um monstro debaixo da cama. Não é algo que você possa simplesmente ignorar ou empurrar para o canto da sua consciência. É a parte de você que contém tudo o que você rejeita, tudo o que você não quer ver e, muitas vezes, tudo o que você tem medo de enfrentar. E é por isso que você tem medo. Não porque a sombra é algo monstruoso, mas porque ela revela verdades que você ainda não está pronto para aceitar. A sombra é muitas vezes a chave para o seu crescimento, mas a verdade é que, por mais que ela seja sua, você tende a projetá-la no mundo e nas outras pessoas. Você vê nela aquilo que você não quer ver em si mesmo. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos projetando no mundo. Quando você tenta fugir da sua sombra, é como se estivesse fugindo de si mesmo. E a fuga, por mais que pareça uma solução momentânea, só aumenta o poder dessa parte escondida de você. Medo, então, não é o problema. O verdadeiro desafio é a resistência que você tem em enfrentar o que mora dentro de você. Pois, ao fazer isso, você se aproxima do seu self, a totalidade do que você realmente é. E é essa integração, o encontro com a sua própria sombra, que pode transformar a sua vida de maneira radical. Mas por que temos tanto medo de encarar a nossa sombra? Porque a reação imediata é fugir ou evitar. Jung explicou que essa parte de nós, que contém tanto o que rejeitamos, quanto o que podemos redescobrir, está envolta em um véu de dor e vergonha. Enfrentar isso pode ser o caminho mais difícil que você já percorreu. Porém, como ele também disse, onde a dor se encontra, há sempre uma possibilidade de cura. A resistência que você sente não é um sinal de fraqueza, mas sim um reflexo da intensidade dessa jornada. E a chave para ultrapassar o medo e parar de fugir das suas sombras é a aceitação. Aceitar que você tem essas partes dentro de si, que elas são tão legítimas quanto sua bondade, sua luz e sua força. O primeiro passo, então, é parar de fugir. O segundo é reconhecer que, ao fazer isso, você ganha algo que poucos têm: a liberdade de ser quem você é de fato. E ao olhar para a sombra, sem medo, você se torna mais inteiro. Não mais aprisionado em um jogo de resistências e fugas. Este é o primeiro encontro com a sombra. E ele não precisa ser tão assustador quanto você imagina. Pode ser um caminho de libertação. Jung nos desafia. A única coisa que você deve temer é o medo de enfrentar a si mesmo. Após o primeiro encontro com a sombra, o que vem a seguir? Você pode até se perguntar: o que fazer com tudo isso agora que sei que minha sombra está ali, dentro de mim? A resposta não é simples, mas é poderosa. O que você faz com a sombra determina o seu destino. A maior parte de nós vive uma vida inteira tentando evitar a sombra, fingindo que ela não existe, ou, no máximo, lidando com ela de maneira superficial. No entanto, Jung nos alerta para um fato simples, porém devastador. O que não é confrontado se manifesta de outras formas. E, muitas vezes, essas formas não são tão sutis quanto gostaríamos. A sombra, quando ignorada, encontra maneiras de se expressar. Ela pode aparecer nas suas reações, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Quando você não a reconhece, ela se manifesta como raiva, ciúmes, frustrações ou até mesmo como doenças físicas. O que você não dá atenção, o que você tenta esconder, acaba dominando o seu comportamento de uma forma inconsciente. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a sombra não precisa ser algo a temer. Ela não está aqui para destruir você, mas para ensinar você. Cada fragmento de sua sombra contém uma mensagem, uma lição que, se compreendida,
pode te libertar de padrões antigos, tóxicos e limitantes. Jung acreditava que ao reconhecer e aceitar a sombra, ao invés de tentar apagá-la, você acessa uma força verdadeira e inexplorada dentro de si. Quando você deixa de lutar contra ela, você se torna mais completo. Esse é o momento em que sua verdadeira energia começa a fluir de forma mais natural, mais autêntica. A transformação que ocorre ao abraçar a sua sombra é mais do que uma simples cura. É uma integração profunda, onde as partes fragmentadas de você começam a se unir, criando uma versão mais forte e mais resiliente de si mesmo. A sombra, então, se torna uma aliada, não um inimigo. Esse processo não é rápido, nem fácil, mas, como Jung disse, não há caminho para a liberdade que não passe pela dor. E é através dessa dor que você começa a perceber o quão poderoso você realmente é, quando aceita cada parte de quem você é, até as mais obscuras. A luta contra a sombra é, na verdade, uma luta contra a nossa própria resistência à mudança. Quando você parar de lutar contra ela, você começará a perceber o quão profundamente a sua vida pode se transformar. Você não está mais fugindo, você está se aceitando, se curando e se tornando quem você sempre foi destinado a ser. E o que acontece quando você finalmente aceita a sombra? Você se reconcilia com a sua totalidade. E nesse processo, você se torna mais livre, mais consciente e mais capaz de viver uma vida plena, sem o peso das suas próprias projeções. Você então passa a viver de forma mais verdadeira, com menos medo e mais confiança na sua jornada. Jung disse: a liberdade não é a ausência de algo, mas a aceitação de tudo o que você é. Agora que você sabe que a sombra está lá, a próxima etapa é entender como ela pode ser integrada na sua vida. A palavra integração é essencial aqui. Não se trata apenas de reconhecer que você tem uma sombra, mas de acolhê-la como parte de quem você é. E essa é a parte mais difícil da jornada. Imagine que sua sombra é uma parte do seu corpo que você sempre rejeitou. Como qualquer outra parte do seu ser, ela precisa de atenção, de cuidado e de amor para que possa curar. O processo de integrar a sombra não é sobre negar a dor, mas sobre transformar essa dor em algo que te fortalece. Jung nos ensinou que ao aceitar nossa sombra, nos tornamos mais completos. Ele chamou isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sem as máscaras que você usou ao longo da vida para esconder suas vulnerabilidades. A individuação não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela é uma jornada que leva tempo, paciência e muita coragem. O que significa, então, aceitar a sombra? Significa olhar para o que você normalmente evita e ver a beleza que está escondida ali. Significa encarar a dor, o medo e as emoções que você tenta enterrar e encontrar neles o que pode te ensinar. Aceitar a sombra é um passo fundamental no caminho da liberdade, pois, enquanto você continuar a fugir dela, continuará a estar preso aos padrões do inconsciente, agindo de acordo com as projeções e as máscaras que você usou para se proteger. Mas, quando você integra sua sombra, você começa a se libertar. Você começa a agir de forma mais autêntica, sem os bloqueios que antes te impediam de viver de forma plena. Ao integrar a sombra, você não apenas cresce como ser humano, mas também se conecta com algo mais profundo, mais universal. Porque a sombra, como Jung disse, não é algo que você deve temer, mas algo que você deve abraçar para se tornar quem você realmente é. Mas integrar a sombra não significa que ela desaparece. Não, ela vai continuar ali, sempre, mas agora, ao invés de ser um fardo, ela se torna uma parte de você que te ajuda a entender suas forças e fraquezas de maneira mais honesta. Ao invés de uma batalha constante, a relação com a sombra se torna uma dança de aceitação e transformação. E ao fazer isso, você começa a perceber que a verdadeira liberdade vem não da ausência de sofrimento ou da eliminação da dor, mas da aceitação plena da vida como ela é, com todos os seus altos e baixos. Ao integrar a sombra, você se torna mais forte, mais resiliente, mais humano. E assim, a sombra se torna um aliado, não um inimigo.
E é nessa transformação que você encontra sua verdadeira força. Como Jung afirmou, a maior parte do nosso sofrimento vem da resistência àquilo que é. Chegou o momento mais transformador da jornada. Após reconhecer a sombra, aceitar sua presença e integrar sua energia, o que vem depois? A resposta é simples, mas profunda: libertação. Libertar-se da sombra não significa ignorá-la, não significa limpar a parte mais sombria de você. Não se trata de apagar os aspectos indesejados, mas sim de se libertar do controle que a sombra exerce sobre a sua vida. Jung nos mostrou que o verdadeiro poder vem quando aceitamos nossa totalidade, luz e sombra. Quando você finalmente se permite sentir sem a necessidade de julgar ou rejeitar, você se abre para uma liberdade interna que é incondicional. Imagine por um momento o que significaria viver sem o peso do julgamento constante sobre si mesmo. O que significaria não ter que lutar contra as partes de você que você sempre tentou esconder. Jung acreditava que o caminho para a liberdade passa pela aceitação plena daquilo que é. Liberar-se da sombra significa dar espaço para a sua essência se manifestar sem as amarras do medo. Quando você aceita seus próprios medos, falhas e fraquezas, você os transforma. Eles deixam de ser suas correntes e se tornam seus mestres, guiando-o para um caminho de autoconhecimento mais profundo. Não há mais necessidade de esconder o que você não gosta em si mesmo, porque ao aceitá-lo, você se torna mais forte. E como consequência, você se torna mais livre. A aceitação da sombra não é um fim, mas um início. É a abertura para uma nova jornada, onde você começa a ver as partes mais desafiadoras de sua vida não como inimigas, mas como aliados que o ajudam a crescer. Ao integrar a sombra, você percebe que ela é um reflexo das lições que sua alma precisa aprender. Quando você se liberta da sombra, não está mais preso à reação impulsiva do inconsciente. Você começa a viver de forma mais consciente, tomando decisões mais alinhadas com sua verdadeira essência. Jung dizia que somente quando nos aceitamos completamente podemos ser verdadeiramente livres. Então, qual é o poder da aceitação? O poder de aceitar a sombra é o poder de tomar as rédeas da sua própria vida. Ele reside na capacidade de olhar para tudo o que você é, sem medo, sem culpa, sem vergonha. E ao fazer isso, você começa a experimentar uma sensação de paz interior que talvez nunca tenha conhecido antes. Ao aceitar a sombra, você também aprende a aceitar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições, incertezas e momentos difíceis. Você aprende que, ao parar de resistir, tudo começa a fluir de forma mais natural. E assim, você se torna mais conectado com sua verdadeira essência, mais equilibrado, mais completo. Como Jung disse, a única verdadeira liberdade vem do entendimento e da aceitação de quem somos em sua totalidade. Agora que você integrou sua sombra e se libertou de seu controle, o que vem depois? O próximo passo é usar o poder da sombra como uma ferramenta de transformação. A verdadeira magia acontece quando você começa a perceber que tudo aquilo que você uma vez temeu é, na verdade, uma fonte inexplorada de poder. A sombra não é apenas uma parte sua que você deve esconder ou combater. Ela é uma força criativa que, quando entendida e transformada, pode te impulsionar para uma vida mais autêntica e poderosa. Jung acreditava que nossa evolução está diretamente ligada à nossa capacidade de integrar e aprender com as partes mais sombrias de nós mesmos. Ele disse: aquilo que não enfrentamos se torna nosso destino. Quando você começa a abraçar a sua sombra, você se dá permissão para explorar partes de si que antes estavam reprimidas. Isso não significa que você vai se tornar alguém diferente, mas sim que você vai se tornar mais você. Você começa a perceber qualidades e talentos que estavam adormecidos dentro de você, esperando para serem despertados. A sombra pode ser vista como um despertar para um potencial que você nem sabia que tinha. Ao invés de temer suas imperfeições, você começa a ver como elas são essenciais para o seu crescimento. Por exemplo, a raiva, que muitas vezes é vista como algo negativo,
pode ser a força motriz por trás de mudanças significativas na sua vida. Ao entender o que a raiva está tentando te ensinar, você pode usá-la para melhorar seus relacionamentos, aumentar sua produtividade ou estabelecer limites saudáveis. Essa transformação não é uma tarefa fácil. Requer coragem para olhar para dentro e encarar suas próprias sombras sem julgamento. Porém, como Jung ensinou, o que você nega em si mesmo, você cria como um inimigo fora de você. Ou seja, ao resistir à sombra, você acaba alimentando o medo e a separação. Quando você a abraça, você cria uma relação de integração e harmonia com tudo que existe dentro de você. E essa harmonia se reflete no mundo exterior. Quando você começa a aceitar sua sombra, os outros também começam a aceitá-lo de maneira mais genuína. Você atrai relacionamentos mais autênticos, mais honestos, porque você não está mais projetando suas próprias inseguranças sobre os outros. Ao parar de lutar com suas sombras, você começa a encontrar um equilíbrio interno que se manifesta em tudo ao seu redor. O que Jung nos ensina, então, é que, ao invés de lutar contra o que tememos, devemos aprender com isso. A sombra, quando integrada, se torna uma aliada poderosa no seu processo de transformação. Ao entender a sua própria escuridão, você é capaz de acessar um novo nível de sabedoria, força e clareza. E é nesse processo que você se liberta dos padrões negativos do passado e começa a viver de forma mais consciente e integrada. Você se torna mais inteiro, mais conectado com seu verdadeiro self. A sombra, antes vista como uma inimiga, se torna um amigo indispensável no seu caminho de evolução. Ao integrar a sombra, você finalmente percebe que não há nada a temer. A verdadeira liberdade está em abraçar quem você realmente é, em sua totalidade. E como Jung afirmou, somente quando nos aceitamos completamente, podemos realmente nos transformar. Chegar a um entendimento mais profundo de quem você é e integrar a sombra é um processo contínuo. Não existe um ponto final, um fim da jornada. A integração não é algo que acontece de uma vez, mas é uma prática diária, um caminho que evolui à medida que você cresce. Com o tempo, você começa a perceber que a verdadeira jornada não é sobre erradicar a sombra, mas sobre aprender a viver com ela de forma equilibrada. Cada novo desafio, cada nova experiência, traz à tona novas camadas do que você escondeu ou ignorou. E a cada camada que você revela, uma nova compreensão se abre diante de você. Este processo é a individuação. Jung descreveu a individuação como o caminho para o verdadeiro self, onde você se torna inteiro, sem as divisões internas que antes te aprisionavam. Quando você integra a sombra, você não está mais fragmentado entre o que você quer ser e o que você realmente é. Você se torna um ser completo, alinhado com sua verdade mais profunda. E a verdadeira beleza dessa jornada é que, à medida que você se aproxima da totalidade, o mundo ao seu redor também se transforma. Quando você aceita quem você é em sua totalidade, a percepção do mundo muda. Você deixa de ver o mundo como um lugar de ameaças e passa a vê-lo como uma série de oportunidades para se conhecer melhor, crescer e evoluir. Integrar. A sombra é um processo de cura, mas não é uma cura no sentido tradicional. Não se trata de consertar algo quebrado, mas de aceitar as partes de você que estavam escondidas. Ao integrar essas partes, você passa a viver de maneira mais autêntica, mais conectada com sua própria natureza. Cada vez que você aceita uma parte de sua sombra, você ganha mais poder sobre si mesmo. Isso não significa que você se tornará perfeito ou imune às dificuldades da vida, mas que você será mais capaz de enfrentar os desafios com sabedoria, coragem e clareza. A vida, então, se torna menos sobre controle e mais sobre fluidez e adaptação. Ao seguir esse caminho de integração, você começa a perceber que a verdadeira liberdade não vem da eliminação de seus medos, mas da aceitação deles. Quando você para de lutar contra o que não pode controlar, começa a viver de forma mais plena. A sombra, que antes era algo a ser temido, agora se torna uma aliada que te ensina e te guia. Como Jung disse, a verdadeira liberdade é a aceitação do que somos, sem luta, sem resistência. Esse é o caminho da integração completa.
Um caminho de aceitação, de rendição ao que é e de crescimento constante. Não há fim para esse processo, mas isso é o que o torna tão poderoso e transformador. Após a integração da sombra, o que acontece quando você atinge um nível mais profundo de entendimento? O próximo passo é o despertar, mas não um despertar qualquer. Este é o momento em que você começa a perceber que a verdadeira liberdade está em viver a sua verdade mais pura, sem máscaras, sem limitações impostas, seja por você mesmo ou pelos outros. Esse despertar não é algo pontual, uma experiência única que ocorre em um instante. Ao contrário, ele é uma revelação gradual, um desabrochar contínuo que vai se aprofundando com o tempo. O despertar para o seu verdadeiro self é um processo em que você se reconcilia com todas as partes de si, não apenas as que você considera boas ou aceitáveis, mas com cada aspecto que compõe a sua totalidade. A verdade é que a verdadeira libertação vem da aceitação incondicional do que você é, não do que você gostaria de ser ou do que os outros querem que você seja, mas do que você é em essência. Quando você se permite viver sem esconder suas fragilidades, seus medos e suas imperfeições, você encontra um poder que jamais imaginou possuir. Jung acreditava que o verdadeiro self não é algo que se cria, mas algo que se descobre ao longo da vida. Ele é o núcleo profundo de quem você é. A soma de todas as suas experiências, de todas as suas sombras e luzes e de todas as partes que você integrou ao longo da jornada. Ele está além do ego, além das expectativas externas e daquilo que a sociedade espera de você. O verdadeiro self só pode ser acessado quando você se libera da pressão de ser algo que não é. O despertar para o seu self também é a libertação do medo que muitas vezes guia suas escolhas. Quando você começa a perceber que não precisa mais seguir o que os outros esperam de você, você ganha uma clareza incrível. Não se trata de fugir das dificuldades ou de se isolar do mundo, mas de viver de forma autêntica, guiado pela sua própria verdade, sem medo de ser quem você realmente é. Esse despertar é um reconhecimento de que você é o mestre da sua própria vida. Você começa a tomar decisões não mais impulsionado pelo medo, mas pela coragem de viver de forma genuína. Você encontra força nas suas vulnerabilidades e aprende a usá-las como instrumentos de transformação. A beleza desse despertar é que ele não se limita a um único momento. Cada dia traz novas oportunidades para reafirmar essa verdade, para aprofundar o seu autoconhecimento e para viver com mais autenticidade. E ao fazer isso, você percebe que, ao invés de uma luta, a vida se torna uma dança. Você se move com o fluxo das coisas, sem resistência, aceitando o que é, mas sempre buscando crescer e evoluir. Jung dizia: quando você se reconcilia consigo mesmo, o mundo ao seu redor também começa a se transformar. Esse é o poder do despertar. Ao encontrar a paz dentro de si, você começa a irradiar essa paz para o mundo. A verdadeira liberdade vem da capacidade de ser, de viver e de se expressar autenticamente. E é isso que transforma a sua vida em algo profundamente significativo e alinhado com o seu verdadeiro propósito. O processo de integração e despertar leva você a um ponto crucial: a verdadeira liberdade. Mas o que é de fato ser livre? Não é simplesmente estar livre de responsabilidades, de deveres ou de qualquer tipo de pressão externa. A verdadeira liberdade vem de ser quem você realmente é, sem esconder nada de si mesmo, sem jogar o jogo das aparências ou viver segundo expectativas que não são suas. Jung acreditava que o maior aprisionamento não está no mundo exterior, mas no interior da nossa mente e do nosso coração. Somos muitas vezes prisioneiros de nossos próprios medos, julgamentos e inseguranças. A verdadeira liberdade, então, é a capacidade de se libertar dessas limitações internas, de se libertar do peso das expectativas e de viver de acordo com o seu próprio ser essencial. Mas como você alcança essa liberdade? A resposta está na aceitação radical de quem você é, com todas as suas complexidades e contradições. Ao aceitar sua luz e sua sombra, suas forças e fraquezas, você se liberta da necessidade de ser perfeito. E essa aceitação não é algo passivo.
Ela exige coragem, honestidade e um compromisso profundo com sua verdade. Quando você se permite ser quem você realmente é, sem medo de ser julgado ou rejeitado, você se torna verdadeiramente livre. Livre para criar, para viver, para se expressar e para seguir o seu próprio caminho, independentemente do que os outros pensam ou esperam de você. Jung nos ensina que a liberdade só é possível quando você aceita completamente quem você é. Este é o poder da verdadeira liberdade. Não é algo que vem de fora, mas de dentro. Quando você se liberta de todas as expectativas externas e se conecta com o seu verdadeiro eu, você começa a perceber que não há mais nada a temer. Você não está mais à mercê das circunstâncias ou do julgamento dos outros, mas se torna o criador da sua própria vida. Isso não significa que a vida se tornará fácil ou livre de desafios, mas significa que, quando você se permite viver de acordo com sua verdadeira essência, você encontra uma força interior que te guia e te sustenta. Você se torna mais resiliente, mais confiante e mais capaz de lidar com as adversidades com coragem e sabedoria. A verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentar qualquer desafio com autenticidade. Quando você abraça sua totalidade e vive de acordo com seu próprio ser, você começa a experimentar uma paz interior que transcende as dificuldades externas. A verdadeira liberdade é viver em harmonia com você mesmo, sabendo que você é suficiente, exatamente como é. Como Jung disse, ser livre é ser você mesmo, sem medo, sem máscaras e sem restrições. Este é o final da jornada, o momento em que você se torna plenamente consciente do poder que sempre esteve dentro de você. E a partir desse ponto, a vida se torna uma experiência mais profunda, mais rica e mais autêntica. A verdadeira liberdade vem da aceitação do que você é, e ao fazer isso, você se torna um ser completo, vivo e pleno. Ao longo dessa jornada, você desvendou o poder transformador da sombra, a chave para descobrir e se reconectar com o seu verdadeiro self. Desde o primeiro encontro com suas partes mais ocultas, até o despertar para a totalidade de quem você é, cada etapa trouxe consigo não apenas revelações, mas uma transformação profunda e incessante. E o mais fascinante é que, embora você tenha conquistado uma nova compreensão, a jornada não possui fim. O caminho da integração e do despertar não é marcado por um único ponto de chegada, mas por uma constante evolução. Cada fase da sua vida trará à tona novas camadas da sombra, novos desafios para serem enfrentados. Mas agora você sabe que cada parte de si, até as mais sombrias, carrega em si uma lição profunda. Ao aceitá-la, você se torna mais inteiro, mais conectado com sua verdadeira essência. A liberdade, portanto, não está na ausência de dificuldades, mas na habilidade de viver com elas de forma autêntica e sem medo. Carl Jung nos legou uma sabedoria imensa. Ao enfrentarmos as sombras internas, não apenas encontramos a nossa luz, mas atingimos um nível de consciência mais elevado, mais autêntico. A verdadeira transformação não consiste em atingir um estado de perfeição, mas em abraçar a nossa totalidade, a luz e a sombra, os sonhos e as angústias, o amor e as dores. Agora, você compreende que a verdadeira liberdade não é um destino, mas um processo de constante aceitação, de profunda reconciliação com o que é real dentro de você. Ao fazer isso, você não só ganha uma paz interior que transcende as circunstâncias, mas também a força para seguir adiante com coragem e clareza, livre de antigas limitações. Cada passo dado neste caminho é um passo mais perto de viver uma vida completamente alinhada com a sua essência mais profunda. Não há mais necessidade de lutar contra as sombras, mas de aprender a dançar com elas, permitindo que nos guiem para uma versão mais rica, mais sábia e mais autêntica de nós mesmos. Agora, a pergunta que se impõe é: você está pronto para continuar essa jornada? Para abraçar as sombras com compaixão e aprender com elas, para viver de acordo com sua verdade mais profunda? Pois a vida não se apresenta como uma linha reta e jamais será isenta de desafios. No entanto,
é sua jornada, e a verdadeira liberdade só será alcançada quando você se permitir ser exatamente quem você é.